Glória a Deus, aleluia, que a paz de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento. É um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando com você a palavra do Senhor, uma palavra de revelação, uma palavra extraordinária, que é a palavra de Deus. E eu quero hoje passar uma mensagem para você que está lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, que Deus me ensinou uma coisa e Ele também vai te ensinar a você a receber o Espírito Santo. Você que está buscando aí o batismo com o Espírito Santo, querendo receber o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza, de conselho e o Espírito de temor ao Senhor. Olha, Deus vai te ensinar uma coisa extraordinária que vai mudar a sua vida, como Deus mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Então eu quero compartilhar com você essa palavra reveladora. Aqui ele diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então essa palavra, ela diz que o Espírito do Senhor ia vir sobre Jesus. Essa palavra aqui fala sobre Jesus. Ele fala aqui no primeiro versículo, ele fala assim: do trono de Jessé brotará um renovo, e da sua raiz um renovo frutificará. Então, o que ele estava dizendo isso? Que o Espírito da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, ia repousar sobre Jesus. É por isso que ninguém conseguia derrotar Jesus. Nem Satanás conseguiu derrotar Jesus. Porque quando o Espírito Santo, quando Jesus se batizou e ele recebeu o Espírito Santo e foi levado para o deserto, ele derrotou o diabo. Porque ele tinha essas características do Espírito Santo de Deus. Quando Deus me ensinou isso, eu fiquei maravilhado. E aí Deus falou para mim: você vai pegar esse versículo e você vai ler todos os dias da sua vida. Todos os dias eu leio esse versículo. E Deus me ensinou uma coisa. Deus falou assim: olha, você vai ler esse versículo e você vai falar: repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, repousará sobre mim. Deus falou assim para mim: quando você falar isso todos os dias, repetidamente, todos os dias da sua vida, todos os dias, o Espírito Santo de Deus vai repousar sobre você. E quando o Espírito Santo pousar sobre você, você vai receber o Espírito de Deus, que tem essas características. Isso é extraordinário. Quando você recebe o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria. É a sabedoria de Deus. Você vai receber a sabedoria do alto, do Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas, no céu e na terra. Ele tem conhecimento. Aí ele fala: você vai ser uma pessoa inteligente. Você vai receber a inteligência de Deus. Olha que coisa extraordinária. Você recebe isso. Aí, aqui ele diz:
O espírito de conselho. Você vai dar conselho para as pessoas, mas não é o seu conselho, é o conselho do Espírito Santo que há em você. Você vai dar conselho que as pessoas vão mudar a mente, o caminho. As pessoas vão te procurar para receber um conselho não seu, mas do Espírito que está dentro de você. Aí ele diz, e de fortaleza. Ninguém, meu Deus, você vai receber o Espírito de fortaleza de Deus. Ninguém pode ser contra você. E Romano diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Você vai receber a força de Deus, a força do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai poder sobre você, ninguém vai conseguir derrubar você, porque você é uma fortaleza do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz aqui, o Espírito de conhecimento. Olha, Deus vai te dar um conhecimento que as pessoas vão ficar assustadas. Você vai ficar assustada e as pessoas que estão ao seu redor vão ficar assustadas do conhecimento que Deus vai dar para você. As pessoas vão falar, mas ele não conhecia nada, ele não sabia de nada. E por que de repente ele tem esse conhecimento todo? É o Espírito do conhecimento de Deus que pousou sobre a sua vida. E aqui ele fala, né? E de temor ao Senhor. Olha, quando você recebe o Espírito Santo, você tem um temor a Deus. Você é submisso a Deus. Você sujeita a Deus. Você é obediente a Deus. Quando você recebe o espírito de temor. É por isso que muitas vezes você não teme a Deus. As pessoas não temem a Deus porque ela não tem pedido isso. Ela não tem buscado o Espírito Santo. Ele não tem buscado as características do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito Santo. Então, quando você recebe isso, o Espírito Santo de Deus, você recebe todas essas características que vêm só de Deus. E a sua vida muda. O seu comportamento muda, a tua sabedoria muda, a tua inteligência muda, o seu conselho muda, a sua fortaleza, você é uma pessoa forte, resistente. Aí você recebe o conhecimento e o temor do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E todo dia, Deus fala todo dia você dita isso. Quando eu levanto de manhã, eu dito, repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Aí eu dito, oh meu Pai, eu te amo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, meu Pai. Eu te amo, eu quero te amar todos os dias da minha vida. Guia, meu Pai, os meus pensamentos. Guia, meu Pai, as minhas palavras. Guia o meu sentimento, guia o meu ser. Eu te entrego nas tuas mãos, Senhor. O meu livre-arbítrio. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Peça isso para Deus. Peça ao Espírito Santo dele, que a sua vida vai mudar. Você vai receber o Espírito de Deus. Olha, meu irmão, nós temos essa geração, nós somos uma geração abençoada. Porque os nossos irmãos antepassados, não era qualquer um que recebia o Espírito Santo, não. Tinha uma classe especial que Deus separava especialmente. Eram os profetas, eram os narizeus, alguns reis, os levitas. E hoje, como Deus diz lá em Joel, que ia derramar o Espírito Santo dele abundantemente sobre toda a carne.
Quem somos nós aqui nessa terra sem o Espírito de Deus? Quando Jesus partiu, ele falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar você sozinho, eu vou deixar o Espírito de Deus com você, que vai te orientar, que vai falar a verdade para você. E ele vai estar com vocês, vai morar dentro de vocês, vai estar com você todos os dias da sua vida. Quem somos nós sem o Espírito Santo de Deus? Nós não somos nada. Jesus falou: sem mim, vós não pode fazer nada. Sem a presença dele, sem o Espírito dele. Olha o privilégio que nós temos. O nosso tempo passado não tinha esse privilégio que eu e você tem, dele morar dentro da gente. E eu comecei a pedir: Senhor, eu quero o teu Espírito. Não me deixe sozinho, não me abandone, porque eu preciso do teu Espírito. Eu sou carne, eu sou fraco, eu sou falho, mas o teu Espírito vai me ajudar. Eu não consigo fazer as coisas sem o teu Espírito. Eu estou aqui nesse momento, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu conhecimento, mas é o Espírito Santo de Deus que há sobre mim. E ele tem essas características de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor ao Senhor. Então peça para Deus, Deus está falando, peça para Ele o Espírito dEle. Peça para Ele, anseia por Espírito Santo dEle, que só Ele pode te ajudar, pode te orientar, pode te dar força, te dar orientação. Não esqueça disso. Repousará sobre mim o Espírito do Senhor. Dita isso todos os dias da sua vida e você vai ver que sua vida vai mudar. Deus vai começar a te dar uma sabedoria, uma inteligência que as pessoas vão ficar assustadas. Faça isso, peça isso para Deus, que Deus vai te ouvir. Olha, quando a gente pede alguma coisa para Deus e agrada o coração de Deus, Deus ele atende. Deus se agrada. Por que muitas vezes nós pedimos muita coisa e não acontece nada? Porque muitas vezes não é o agrado de Deus. Deus fala assim: eu tenho tanta coisa boa para te dar, eu tenho tanta coisa boa para te oferecer, e você pede isso para mim? O que é que você anda pedindo para Deus? Por que você não recebe as coisas que nós pedimos para Deus? Por que nada acontece? Porque os nossos pedidos não agradam a Deus. Então Deus falou para mim: peça isso, peça o meu Espírito, que eu vou derramar sobre você abundantemente. Olha que geração privilegiada somos nós. Peça para Deus o Espírito Santo dele. A ceia, a sua alma, o teu espírito tem que aceiar pela presença do Espírito Santo de Deus. Assim como a coça, ela anseia pelas águas, assim é meu espírito, anseia pela presença de Deus, pelo Espírito dele. Peça isso para Deus e você vai ver que a tua vida vai mudar. Você vai receber o Espírito Santo da verdade. Peça isso para Deus. Não peça outra coisa a não ser isso. O Espírito Santo dele. Você sabe o que significa isso? A importância disso na vida de uma caminhada de um cristão? Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Nós somos falhos. Nós somos pecador. Peça isso para Deus. Anseia para você receber o Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Amém e amém.